O que eu defendo e o que é a conciliação de classe? Eu tenho a questão principal é que eu acredito no cooperativismo. Então eu não acredito que o conflito essencial que liga, ou melhor dizendo, eu não acredito que a força essencial que liga a sociedade é o conflito. Então eu não acredito que a luta de classes é o motor da história. Pelo contrário, se a gente olha para a história da humanidade, é a cooperação que nos trouxe a civilização. Com base nisso, o que eu acredito é que, a partir do momento que nós temos as revoluções liberais, a gente criou uma série de sistemas, como o sistema financeiro e também o modelo de absolutização da propriedade, que criaram as condições para a parasitagem do trabalho. O Estado, nesses últimos 3 séculos, vem sendo raptado por parcelas. O partidarismo, a classe burguesa, coopta o Estado a seus interesses de forma ingrata, egoísta e massacra o trabalhador, as revoluções burguesas, e em reação a esse processo, os comunistas criaram o conceito de ditadura do proletariado. A outra parte submeter toda a nação ao domínio de um só. É igualmente imoral. É igualmente baixo. É a saída do ele me deu um soco, agora eu dou um chute nele. É o conflito como a base que liga a sociedade. Eu, quanto uma pessoa que busca o bem comum e a solidariedade, a fraternidade, eu não acredito que é o conflito, o ódio ao próximo, de irmãos de uma mesma pátria, que você até concordou comigo, que é o que se sobrepõe à identidade de classe, é o caminho para a gente construir um país. Pelo contrário, eu acredito que o solidarismo, e aí entra o Estado, é a saída. O Estado deve ser o tribuno, nem da classe burguesa, nem da classe operária. O Estado é nacional. Ele está aqui justamente para mediar os conflitos de classe. É aí que nasce o sindicato, aí que sai a corporação de ofício, a justiça do trabalho, os direitos trabalhistas. Esse é o caminho da pacificação, do amor ao próximo. É por isso que a nossa legislação social foi encabeçada por católicos, anticomunistas e antiliberais e não fascistas. Isso é o que eu defendo, um modelo de representação pelo trabalho e das forças produtivas da nação em cooperação e não em conflito. A capacidade do Estado não ser burguês nem proletário, nacional. Qual o fim teleológico do Estado? Promover o bem comum. Tem como a gente promover o bem comum pregando eliminar o amiguinho do lado? A gente precisa, como os liberais propõem, aceitar a expoliação do trabalhador? Não. A gente tem que buscar um Estado social, um Estado que promova o bem comum. E o Estado, para conseguir promover, cumprir o seu fim teleológico, ele não pode estar raptado por uma das partes. O regime que separa a nação e joga-nos na luta de classes é o Estado partidarista. Uma parte submete o todo. Isso é imoral, isso é injusto. Isso não pode ser admissível, nem no Estado burguês, nem no Estado proletário. Nem a ditadura do capital, nem a ditadura do proletariado. Eu defendo um modelo social, um Estado comunitário, um Estado corporativo e cooperativo. E aí a gente pode adentrar em mais detalhes sobre a divisão da propriedade, como a gente pode evitar o furto da mais-valia com base nos meios do local, a terra, o capital e a força de trabalho empregada. A partir dessas 3 disposições, a gente pode chegar nas configurações capitalistas, comunistas ou de conciliação, corporativistas. Isso a gente vai ter que deixar para o próximo bloco, mas é um tema muito interessante que resulta na refutação lógica do comunismo e do liberalismo. 2 minutos, Marcelão. Então, cara, eu vou dizer uma coisa para você. Eu cresci, aí eu vou colocar uma experiência pessoal minha aqui. Eu cresci vendo o trabalhador espremido dentro de um ônibus lotado, né? Eu cresci vendo, inclusive, gente pedindo dinheiro para completar uma passagem de ônibus, tá? Eu nunca me esqueço. Quando meu pai passava comigo ali por Copacabana, eu devia ter uns 12 anos, isso era na frente de um restaurante, isso era um domingo, nunca vou me esquecer disso. Tinha uma senhora e 2 crianças na frente do restaurante, e veio um garçom com uma lata de lixo, ele veio rodando e jogou a lata de lixo na frente do restaurante. E aquele pessoal que estava ali começou a catar
o lixo que estava ali dentro. Eu nunca me esqueço disso, cara. Assim, para mim foi uma coisa que inclusive ajudou a formar um pouquinho do que eu sou hoje, né? Ver aquela experiência ali ao vivo, né? Porque assim, é muito fácil você acordar de manhã, descer e ir para a praia, né? E de certa forma ter tudo dentro da sua casa, né? Até você se deparar com uma coisa chamada realidade. E eu ouvi a vida inteira, né? O discurso da conciliação de classe, né? Quando isso era colocado na mesa, eu nunca vi um trabalhador se dando bem. Eu nunca vi um trabalhador se dando bem com conciliação de classe. O que eu acredito, de fato, é um governo, uma sociedade organizada pelos trabalhadores, porque são eles que constroem todas as riquezas do nosso país. Se tirar um milionário daqui, se tirar um milionário, um dono de empresa daqui, se eles forem para casa do caralho, os trabalhadores vão organizar a nação. Quem precisa governar é quem vive do trabalho e quem cria todas as riquezas que a gente tem. Quem cria esse microfone, quem cria esse celular que você está mexendo com ele. Né? E são essas pessoas que têm os direitos delas assim, surrupiados o tempo todo pelos patrões, pelos empresários. Assim, eu não vejo perspectiva de tirar uma pessoa da miséria sem um governo em que os trabalhadores tenham o poder. Chegou a hora, chegou o momento dos trabalhadores decidirem o rumo da nação brasileira. E aí eu posso dizer aqui posso dar milhões de exemplos, entendeu? Onde isso começou a ser organizado, entendeu? Mas eu não acredito nisso, né? Eu acredito num governo organizado pelos trabalhadores. Vamos lá, então. O Estado corporativo, ele é o ponto mais interessante dessa discussão, que é o único regime onde a gente substitui a representação alegórica do voto da democracia liberal, tosco, pela representação pelo trabalho. É nas corporações de ofício onde a vida se dará tanto quanto a legislação de trabalho, como também os frutos da produção. É onde você consegue equalizar em pesos iguais as classes patronais e as classes trabalhadoras por recorte econômico. Então, se a gente está falando aqui sobre um governo proletário, a gente está falando sobre corporativismo, organização profissional, a substituição da democracia liberal pela democracia orgânica ou sindicalista, como preferir. E é isso que eu defendo também. Agora, a gente pode ver também os casos mais instrumentais, onde dizem que a classe trabalhadora tomou o poder, mas aí você vai ver os governantes dificilmente bateram um prego. A União Soviética, alguns quadros mesmo do Partido Comunista. Não vão faltar exemplos socialistas para a gente citar aqui. Enquanto nos modelos corporativos, pelo princípio de subsidiariedade, a gente tem a organização lá na ponta, lá nas unidades de produção, nas localidades dos municípios, até a alcunha nacional, o Conselho Nacional Corporativo. Então, se a gente está falando sobre representação da classe trabalhadora, estamos falando sobre sindicalismo orgânico, sobre corporativismo. Vamos lá. Já que a gente está levando aqui o ponto, eu não sou um MBL member, eu não sou aqui um rapaz aqui da Faria Lima. Eu vou reforçar aqui um ponto. Minha mãe me sustentou sozinha, com salário mínimo. Ela sempre trabalhou em padaria, inclusive teve problemas no pé, nos ombros, por conta da carga do trabalho. E ela me sustentou até que eu chegasse à maioridade. E eu sou muito grato à minha mãe. A gente nunca teve carro, por exemplo. Meu pai, ele foi preso quando eu tinha 13 anos, por tráfico de drogas. Então, eu sei o que é viver o mundo real. Eu sei o que é pegar um busão, eu sei o que é. Antes de eu completar 18 anos, eu já estava registrado na CLT. Eu fui porteiro por mais de 4 anos consecutivos. Já trabalhei em loja. Hoje, graças a Deus, sou professor. Mas antes de ser CLT, eu também era estagiário. Inclusive, trabalhei no TRE. Tchau aí, Hernande, Emília. Enfim, você não tá falando aqui com um espantalho, que é os liberais. E esse é o problema. Quando você olha para a realidade nacional, nós estamos falando de uma identidade profunda com o solo, com esta pátria. E esse é o maior medo dos comunistas. Quando os brasileiros se levantam, todas as caricaturas, todas as formas de reduzir a realidade nacional a uma teoria abstrata, alheia à realidade nacional,
começam a cair por terra quando a realidade bate a porta. Quando alguém realmente capacitado, ciente da realidade nacional e das mazelas sociais desse país, vem e mesmo com um lar desestruturado, consegue se levantar contra essa agenda nociva e antinacional que é o comunismo, que ataca todas as bases da nossa nacionalidade. Meu ponto, eu sempre falo isso no canal, a revolução nacional se dará quando o fruto desse caos da democracia liberal e das ideologias progressistas conseguirem tomar consciência da realidade nacional. É o menino que foi criado por uma mãe solteira, é o menino que vive marginalizado, é o estudante de escola pública, é o menino que contra tudo e contra todos consegue compreender a nacionalidade, consegue ver que a questão nacional é o fundamento para que a gente possa sair desse fundo do poço, e não abstrações estrangeiras, cosmopolitas, inadequadas à cultura e ao povo brasileiro, como é esse regime de porteiros que controlam o que você pode falar ou não, que inclusive são os comunistas. Ironicamente, a tropa de choque do progressismo woke neoliberal.